So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end in the name of sovereignty and independence. Soberania e independência, diz a jornalista do Guardian no final deste vídeo que tirámos do YouTube para abrir este episódio do Mundo a seus pés. Há quase 10 anos, falta cerca de um mês para esse marco, os britânicos decidiram que para serem soberanos e independentes, para poderem decidir o futuro do seu país, não podiam estar na UE. Mas desde então, todos os vários exits, que na altura vários partidos populistas defendiam, o Frexit, o Dexit, o Polexit ou o Grexit, caíram num completo esquecimento. Hoje vamos falar de identidade europeia, valores europeus, se é que isso existe, flutuações na identificação de cada um de nós como europeus e o que é que chamamos de europeu. Quem é europeu, quem é que pode ser europeu e quem é que não pode ou que os europeus não consideram que possa ser europeu. Portanto, quem consideramos estrangeiros a este conceito de ser europeu? Claro que nada disto é uma ciência exata, mas há dados relativamente novos e muito interessantes, compilados pelos investigadores da Universidade de Amsterdão, que analisaram 40 anos de sondagens, estudos de opinião, bases de dados, todo o tipo de informação relativa à forma como a identidade europeia foi sendo construída. E como quase sempre para tudo o que é Europa, hoje temos em estúdio connosco Henrique Bornei, consultor em assuntos europeus, comentador e colunista na SIC e no Expresso. Olá, Henrique. Olá, Ana. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional, e neste episódio a gravação é de Salomé Rita, a edição de João Martins. E a fotografia que acompanha este episódio no site do Expresso é da Matilde Fieschi. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe. Empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso, feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Henrique, para ti o que é ser europeu? O que é que faz de alguém europeu? Ana, antes de mais, obrigado pelo convite. Sabes que eu acho que essa pergunta faz-me lembrar que quando nós no liceu, na faculdade, no liceu íamos a uma aula de geografia, sabíamos perfeitamente que cadeira que era, e a primeira aula era definir o conceito, e de repente saímos a achar que já não sabíamos afinal o que era. Se nós começamos a conceptualizar muito, criamos aqui um sarilho, porque cada um de nós vai andar à procura de uns conceitos, enquanto que intuitivamente eu acho que todos nós sabemos. Nós atravessamos o mundo, encontramos um alemão e dizemos que somos os dois europeus. E não lhe perguntamos se a mãe dele era europeia, se ele já tinha nascido cá, se ele vivia lá no fim do mundo onde nós o encontramos há muito tempo. Portanto, intuitivamente nós vamos sabendo estas coisas. Claro que depois não achamos todos a mesma coisa. Mas a resposta melhor que há, a mais elegante, é ir buscar o Steiner e a ideia dos cafés da Europa. A Europa é a Europa dos cafés, é a Europa de uma certa cultura. É essa, mas quer dizer, também estamos a ser um bocadinho elitista, nem toda a gente viajou pelos cafés da Europa, nem toda a gente tem essa Europa. Sim, aquela Europa de Stefan Zweig, não é? De Viena, dos Pronto, dos teatros, essa é a outra Europa que também não é a nossa. Também não é a nossa do Império Austro-Húngaro, não é a nossa. Há, aliás, um livro muito giro de uma jornalista ou neerlandesa ou flamenga que compara a União Europeia, a Catherine de Gruyter, se não me engano, qualquer coisa assim. Que compara o Império Austro-Húngaro com a União Europeia por causa precisamente de ser uma coisa, vindo na cabeça dela, bastante centro-europeia, mas ser uma coisa não demasiado estruturada, com as diferentes realidades manterem-se, as diferentes identidades manterem-se. Eu acho que se entrarmos por aí, quer dizer, quando começamos a escavar isto começa a ficar uma coisa complicada e começamos a estar à procura de quem é que não é. Que é um quase exercício... que cada europeu tem uma Europa. E começamos depois à procura de quem é que não é, porque depois é o exercício seguinte: quem é que não é, aquele não é. Que é um exercício que é feito neste estudo também, não é? E que até eles comprovam que o que é europeu, as pessoas são mais inclusivas, mas depois são muito exclusivas quando lhes perguntam o que é que não é europeu. Portanto, tem uma visão mais
integralista de valores no que é que pode ser europeu, mas depois quando a pergunta é então e quem é que não é, ou o que é que não é, há uma data de pessoas que dizem os muçulmanos não são, por exemplo. Mas depois, se lhes fores perguntar sobre a pessoa A, B ou C, vão achar que sim. Claro, mas porque é o seu vizinho que está lá há 50 anos, que o filho reconhecem, até nem sabiam que ele era muçulmano. Ou que praticava a religião em casa, porque nunca ouviram ir à mesquita, ou que seja assim. Portanto, eu acho que quando começamos a espremer isto, é pior, normalmente tende a ser pior. Isto é um bocadinho irrelevante, mas eu um dia brinquei com a minha mãe, porque do lado da minha mãe a origem é toda não portuguesa, praticamente. A minha mãe já tinha pai uma avó com um apelido português. E um dia disse à minha mãe: mas não tem sangue português. E ficou muito assustada, porque não era portuguesa, porque a minha avó era cipriota, do lado do meu avô belgas, escoceses, uma catrefada de coisas. E claro que era completamente portuguesa, mas a brincadeira era não tinha sangue português. Era a ponta, não tinha sangue português. Andou lá a escavar até encontrar um bocadinho de sangue originalmente português. Portanto, e não podia ser mais portuguesa, como é evidente. Portanto, eu acho que o ponto aqui, agora entrando aqui nesta conversa, o ponto aqui é: há uma distinção, e isso para mim interessa para a União Europeia, entre a tua identificação enquanto europeu e vamos não complicar, ou seja, vamos deixar o Reino Unido aqui de fora por um momento. Mas está incluído no estudo. Está, mas só para nós aqui, vamos deixar aqui uma distinção para os britânicos, ou seja, vamos tentar fazer coincidir a Europa da União Europeia com a Europa, ok? Só para este argumento por agora. Há uma diferença entre eu identificar-me como europeu, eu identificar-me como europeu da União Europeia, ou seja, da comunidade política, e eu acho que esse é que é o ponto mais interessante deste estudo, e eu associar, ter uma opinião necessariamente positiva sobre a instituição política da União Europeia. E isso é das coisas que eu acho mais interessante neste estudo. E, portanto, desculpa, dou-te já o salto, que é, esse é para mim o aspecto mais interessante deste estudo, porque contraria uma opinião que a União Europeia tem mania de ter sobre si, que é, a União Europeia acha que o sentimento de pertença à União Europeia implica ser loas à União Europeia, quando eu passo a vida a achar que nós seremos mais europeus da União Europeia se, inclusivamente, discordarmos, questionarmos, pusermos em causa. Certo, a União Europeia tem, obviamente, as críticas que muitos governantes e também as pessoas fazem, é às vezes esta coisa de controle, não é? E por isso é que o Reino Unido, quando saiu, o slogan era Take Back Control e queremos ser soberanos outra vez e queremos ser independentes outra vez. Portanto, não sei qual é a tua opinião, mas acho que vendo as eleições em vários países europeus nos últimos tempos, parece que há um bocadinho essa necessidade de regresso às decisões nos parlamentos europeus, nos parlamentos nacionais, não é? Há muito essa narrativa, como se a Europa tivesse a controlar demasiado o destino comum das pessoas todas para o mesmo lado obrigatoriamente. É uma coisa curiosa que não parece fácil de resolver, ou duas coisas curiosas que não são fáceis de resolver. Uma, na discussão política diária nós assistimos muitas vezes, às vezes até às mesmas pessoas, a queixarem-se de manhã que a União Europeia não tem importância no mundo, que é impotente no mundo e por aqui fora, e à tarde queixarem-se que a União Europeia manda demais e tem demasiado poder. Ora bem, é uma e outra coisa, quer dizer, querer que a União Europeia fale uma só voz de manhã e à tarde queixar-se que a União Europeia rouba voz aos Estados é uma impossibilidade, quer dizer, não podemos ter as duas coisas. Ou então temos, e de facto a União Europeia tem uma voz limitada pelo facto de ser feita de 27 Estados-membros diferentes. Mas vivemos bem com isto. Não podemos é viver mal com isto e depois viver mal com as duas condicionantes disto. Porque a maior parte das pessoas que se queixa da Europa não ser uma potência, algumas não, algumas gostariam de ser uma federação, mas as outras muitas vezes não querem uma federação e portanto à tarde queixam-se que há falta de soberania. Bom, quer dizer, se nós abdicarmos de soberania e federalizarmos, é possível que... Somos um país, entre aspas, não Exato. É? Como os Estados Unidos. Eu acho que não seremos, acho que iria correr mal porque não há um sentimento europeu. Pode ser que esteja em construção, à data de hoje não há. Portanto, acho que isso correria mal. Até se calhar, segundo este estudo, até há um bocadinho menos do que já houve, não é? Há ali umas flutuações. Há flutuações, mas eu estou convencido que foi criada mais identidade. Por causa também das crises, não é? Deste sentimento que as pessoas têm de estarem unidas todas no mesmo destino. É isso, mas deixa-me andar só 2 passos atrás. O outro lado é, se tu te queixas que sentes falta de soberania, sentes falta de decisões nacionais, não te podes queixar que a Europa não fala uma só voz.
porque tu sentes falta da tua soberania portuguesa, o polaco da sua soberania polaca, e por aqui 27 vezes. Só há uma solução para isto, que é uma espécie de milagre, mas que se vai conseguindo um bocadinho, que é os 27. E aí eu reconheço, nesta fase da situação política internacional e europeia, sobretudo os 27 governos, porque estamos numa fase em que o que está em causa é muitas vezes existencial para os países. É política externa, é defesa, portanto é existencial para os países. Se aquilo que está em causa, os 27 governos conseguirem, olhando todos para a mesma realidade, verem todos mais ou menos a mesma coisa e concluírem todos mais ou menos pelo mesmo caminho. Ou então, aqueles que concluírem, irem por um caminho e, portanto, esta ideia que se está a fazer agora de operações reforçadas, de poder fazer o caminho, isto é, vai quem quer, juntar-se-á depois quem quiser. Isso parece uma coisa interessante. Agora, voltando ao nosso tema inicial. Mas isso também, desculpa, não há um perigo talvez de deixarmos alguns países para trás porque não os tentamos incluir, porque pronto, esta pessoa é só problemática e vamos avançar sem ela. Há vários perigos, mas sabes que eu acho que essa é uma das coisas que nós às vezes temos dificuldade em aceitar na política, no geral, na política internacional, mais ainda. Por norma, não há boas soluções. Não há soluções perfeitas. Claro. Os defeitos desta solução são menos graves do que os defeitos da outra. É muitas vezes isto que não estás à procura de soluções perfeitas. Repara, um exemplo de uma situação grave. Se nós começarmos a multiplicar isto, à data de hoje, o Parlamento Europeu não tem muito peso nos temas da zona euro, mas serve, por exemplo, para se pensar. Ninguém, se estiver a discutir um relatório, mesmo não seja legislativo, político, no Parlamento Europeu, sobre a zona euro, ninguém diz aos deputados suecos que queiram sair da sala. E, portanto, eles votam num tema que não lhes diz diretamente respeito. O Reino Unido votava em temas que tinham um opt-out. A Dinamarca votava em temas que tinham os deputados da Dinamarca. Isto é possível enquanto são poucos assuntos. Se começares a ter muitos assuntos destes, é evidente que isto começa a ser, para sermos elegantes, um caleidoscópio ou um Frankenstein. Porque as várias peças não coincidem umas com as outras e, portanto, os decisores de um tema não são... o país de onde eles vêm não faz parte da política na qual eles estão a votar. E isso, no conselho onde estão os governos, é evidente. Bom, sai da sala quem não... fora de cena quem não é de cena, não é? Estamos a discutir a zona euro, quem não faz parte da zona euro, fora da sala. Agora estamos a defesa, quem não faz parte da defesa, fora da sala. Mas no Parlamento é difícil fazer isto. E, portanto, e na Comissão Europeia, como é que é? O funcionário sueco não pode estar a tratar dos temas do euro? Isto não é possível. Não é possível numa escala de pequenas divergências. Se nós tivermos isto multiplicado, vai ser difícil. A alternativa, é por isso que eu digo muitas vezes tens de fazer escolhas entre opções, nenhuma delas perfeita. A alternativa é ficarmos todos à espera dos 27 estarmos de acordo. Ou, pior para mim, querermos impor aos 27 acordo em matérias existenciais. Eu dou sempre o mesmo exemplo, se calhar é, por causa daquilo que eu contava há pouco, de ser da ascendência cipriota. Para o Chipre, a relação com a Turquia é existencial. É um tema absolutamente fundamental. Não faz sentido que o Chipre aceite que as relações da União Europeia com a Turquia sejam decididas contra a vontade do Chipre, ou seja, acabar com o veto na política externa, permitir, no limite, que amanhã a União Europeia tome uma decisão qualquer de relações externas com a Turquia contra os interesses do Chipre. No dia em que isso acontecer, faz mais sentido, se calhar, o Chipre sair. Porque é existencial. Estamos a imaginar uma coisa que seja contra os seus interesses. Okay, não é um bocadinho mas eu contra. acho que depois as pessoas diriam mas também é contra os meus interesses não deixar de receber petróleo russo. Pronto, portanto, ou seja, temos que vai falar sempre haver esses problemas, não é? Temos que falar de interesses existenciais, por isso é que nós consideramos isso na política externa, na defesa. Nós fomos deixando cair alguns assuntos e estamos a ficar no núcleo daquilo que é considerado existencial. A defesa é, a política externa é. Sim, mas se deixarmos, ou seja, se Chipre tiver sempre de votar no tema da Turquia, outros países vão dizer que também têm sempre de votar na questão de, não interessa, porque para a Hungria pode ser existencial ter petróleo mais barato porque as pessoas dependem daquilo, porque a indústria depende daquilo, então eles podem considerar existencial. Então nós temos de ter esse problema, não é? Porque é que para Chipre é existencial e não é para... Não, por isso é que nós dizemos, nas matérias de política externa nas matérias energéticas nós não dissemos que fosse. E os húngaros agora dizem, bom, mas energia...
E nós temos que Há calibrar sempre isso. pode fazer-se, quase todos os argumentos podem fazer-se, não é? Sobre soberania e... Tá bem, mas há temas onde voltamos, o tema das migrações, acrescentamos, o tema das migrações. Nós temos que perceber que a gestão das fronteiras é um tema que para os países é muito importante. E portanto, se nós de repente Para uns mais que para outros, claro. Para uns mais do que para outros. Se nós começarmos a sentir que por via da União Europeia estamos a obrigar os Estados a aceitarem coisas que as suas populações acham que é uma violação daquilo para eles é essencial, nós podemos ter uma Europa perfeita porque decide, porque resolve, mas depois tem a população a dizer eu não quero, eu não subscrevi isto. E isto, para pegar com a nossa conversa, porque senão mudámos radicalmente de caminho, e isso tem que ver com a noção de pertença. Posso fazer uma coisa aqui um bocadinho longa? Claro. Nós temos a mania de dizer que a União Europeia é um projeto de paz. Isso não é verdade para nós portugueses. Isso foi verdade quando foi criada. Portugal não aderiu por causa da paz. Nós não estávamos em guerra, nem foi para evitar guerra com Espanha que nós aderimos. Nós aderimos pelo argumento da prosperidade. Os suecos e os finlandeses entraram porque tinha acabado a ficção de que eles eram neutrais. E, portanto, já podiam entrar no mundo de que faziam parte. Os países da Europa, que nós chamamos aqui de leste e que eles lá chamam Europa Central, entraram porque tinham a ambição de pertencer às democracias liberais ocidentais, à prosperidade e à liberdade. Ou seja, pelo qual tinha lutado contra o RSS durante anos e anos. Exatamente. Claro. Se quiseres, parênteses, não vamos ter tempo de falar disso. Por isso é que a relação entre a União Europeia e a Polónia, por isso é que na relação entre a União Europeia e a Polónia a questão da religião e da Igreja é tão importante. Claro que sim. Porque a Igreja na Polónia foi a retaguarda da garantia da independência. Batizados na clandestinidade e casamentos na clandestinidade. Quando os polacos acham que a União Europeia está a atacar a Igreja... A dissolver, sim. Para eles é mais essencial do que nós... Deles, sim. Não estamos a falar só de malditos conservadores que querem... Não, aquilo na cabeça deles é a última vez que me atacaram a Igreja, estavam a tentar dar cabo do meu país. Pronto, parênteses fechado. Deixa só voltar ao meu argumento. Isto para dizer... O projeto europeu, e eu não gosto da expressão projeto precisamente por isto, é um processo mais do que Se for projeto, tinha que ser mais ou menos a mesma coisa para todos. Ora, todos entram procurando coisas diferentes na União Europeia. Todos chegam e seguem procurando coisas diferentes. Ora bem, o que significa que se quiseres que isto seja um projeto monolítico, provavelmente vai correr mal. E se aceitarmos que é um projeto, que é um processo, então pode haver aqui uma comunhão de, ok, eu aceito este modelo de funcionamento e cada um de nós retira daqui coisas diferentes. A Alemanha retira mercado, nós retiramos internacionalização e fundos e por aqui fora vamos retirando coisas diferentes. Não somos todos iguais. Ou seja, nós somos europeus, somos espanhóis, são europeus, são. Nós somos europeus da mesma maneira que os finlandeses. Não, somos europeus, somos de maneiras diferentes e queremos aqui coisas diferentes. E agora volta, e é aí que eu queria chegar, à história de eu posso me identificar com a Europa política, no sentido de eu pertenço a esta Europa política, e no entanto posso achar que esta Europa política está a funcionar mal. E isso é o salto que eu acho mais interessante, e se quiseres uma perspectiva da política europeia, mais positivo. É eu começar a sentir identidade mesmo sem a utilidade. Ou seja, eu posso achar que este governo português é mau, que o anterior governo português foi mau, que todos os governos portugueses foram maus até a Dom Afonso Henriques, e ainda assim sinto-me português. Certo? Nós, em relação à União Europeia, passamos a vida a ver a Comissão Europeia muito preocupada em que nós gostemos da União Europeia, que estejamos gratos à União Europeia, gostam muito de nos lembrar que fizeram rotundas e parques e o dinheiro da União Europeia, como se a Europa só valesse se nós gostássemos do produto. E, portanto, passa a ser uma relação que é eu gosto da Europa enquanto gosto do que ela me dá. Se não gostar do que ela me dá, eu deixo de gostar. Mas é precisamente assim que as pessoas pensam. Mas está a evoluir. É isso que eu acho que é interessante. Sim, o estudo diz isso. Porque, repara, primeiro, há aquilo que eu chamaria... E é geracional também. É isso. Os Erasmus e depois os filhos dos Erasmus. Que não é só o teres casado com um grego ou com uma húngara ou não sei o quê. É teres vivido fora com outras pessoas, o teu mundo ser outro, a tua noção, a tua realidade ser outra e teres cruzado isto tudo. E há uma coisa gira que quando estava a preparar esta nossa conversa me lembrei. É que há uma dissonância entre os decisores políticos atuais e essa geração. Porque os decisores políticos, muitos deles, a maior parte já são
nascidos já, se em Portugal já são todos nascidos pós 25 de Abril, já são nascidos numa Europa ou crescidos na Europa da globalização, tudo isso, mas ainda não são este produto, a maior parte ainda não é este produto. E, portanto, há uma distância entre os decisores políticos e os cidadãos que eventualmente se sentirão mais europeus do que alguns decisores políticos porque não passaram por essa experiência. Sim. Eu queria voltar só a essa questão da utilitária, não é, da Europa, que também é uma coisa que o estudo foca. Já tínhamos falado disto também. De acordo com o estudo, eles dizem que nós estamos ligados cada vez mais a uma espécie de destino comum, e as pessoas sentem isso, que já não podem lutar neste mundo de policrises sozinhos. Os europeus sentem isso, desde impactos da guerra, desde clima, porque agora vê-se tempestades como tivemos em Leiria, e só estou a falar de Portugal, mas Espanha foi há um ano, e coisas que as pessoas sentem, e vírus que se espalham em segundos, e as pessoas sentem que o destino de um cidadão europeu não pode escapar, se calhar, ao que acontece ao outro, não é? Estás muito, muito ligado. Só que isso, talvez paradoxalmente, eu acho, não quer dizer que estejamos assim tão contentes sempre em ajudar os países que podem estar à procura de algum tipo específico de auxílio em momentos diferentes da história desses países. Portanto, um português ir defender a fronteira da Polónia é capaz de ser estranho. O professor Adriano Moreira costumava dizer exatamente isso. Quer saber se existe Europa? Pergunta a um português, na altura era a fronteira noutro sítio, pergunta a um português se está disposto a defender a fronteira do Oder-Neisse. Se ele estiver, aí tem o seu europeu. Se não estiver, não tem o seu europeu. Eu acho que há graus nisto tudo. Ou seja, sim, isso é verdade, mas há graus. E há coisas curiosas. Aqui há uns tempos, quando Macron foi à China e no voo de regresso, sobre a nossa posição, disse qualquer coisa que era uma espécie disto. Há a China, aos Estados Unidos, e nós somos uma espécie de terceiro género, não temos que estar completamente alinhados com os Estados Unidos. Isto dito, na altura, chocou, porque na nossa cabeça, nós e os Estados Unidos éramos o Ocidente, a China era o outro lado. Sim. Dito hoje, soa de maneira diferente quando o Carney foi fazer o discurso que fez em Davos e basicamente disse pequenas e médias potências de todo o mundo univos. Nós percebemos que, de facto, à luz do que se está a passar, nós temos mais que ver com a manutenção de uma ideia do Ocidente que achamos que estes Estados Unidos estão a trair, e temos mais que ver, não necessariamente numa ideia do Ocidente. Nós não somos mais parecidos com uma ideia do Ocidente com a África do Sul ou com a Turquia do que com os Estados Unidos. Entendemos nisso. Nós somos mais parecidos com os Estados Unidos. Temos uma gestão de interesses que provavelmente pode estar mais próxima de alguns desses países de segunda liga do que com as duas potências. Portanto, a identidade uma coisa, interesses, gestão de interesses outra. Mas o que é que está a levar as pessoas a terem da Europa esta ideia tão utilitária? É isso que eu acho que... recebo os meus fundos e até amanhã se nos Eu vemos, acho não é? que há um fator fundamental que foi a invasão da Ucrânia. Eu acho que esse é o fator decisivo. Mas esse fator foi o que levou a uma maior identificação com a Europa. Eu acho que faz sentido. Não, claro, faz sentido, mas depois de falarmos da crise económica anterior, não é? Sim. Aí a identificação com a Europa desceu muito, porque eu acho que as pessoas veem isso não como uma crise mundial, mas como culpa de certos países. Exatamente. Como nós estamos a esquecer, mas nós já tivemos há umas décadas em Portugal a discussão sobre Norte e Sul. Essa discussão desapareceu um bocadinho. Mas já tivemos. Mas existe muito em Itália, existe em outros países. Pronto. E neste caso, é isso que eu acho que é interessante aqui. Eu acho que o fator Ucrânia foi importante por várias razões. Porque tu de repente percebeste que havia uns tipos que estavam tão dispostos a pertencerem ao teu mundo que estavam dispostos a morrer por isso. Eu continuo a achar que uma das nossas leituras é: as pessoas perceberam que a Rússia atacou a Ucrânia, sobretudo porque a Ucrânia queria estar virada para este lado. Queria estar... Não é... Continuo a achar que o fator NATO pesa muito pouco. É a viragem da Ucrânia para a Europa. Mas, enfim, ideológica, cultural, tudo. É uma escolha de destino político. Claro. E os europeus de repente perceberam... Era só mais um, não é? Já os outros tinham todos feito esse caminho. Exato. E os europeus de repente percebem: há uns tipos dispostos a morrer para que o seu país seja de um determinado modelo que é o nosso. Mas mesmo aí eu não sei se não é utilitário, no sentido em que mais vale estes tipos estarem ali a receber as bombas do que nós. Vamos ajudá-los. Ou seja, isso. Até na Ucrânia há um pouco... Se chegar mesmo àquele ponto em que nós temos que dar fundos de coesão enormes, porque a Ucrânia é o país mais pobre da União Europeia, e termos que
defender, se calhar mandar uma força qualquer. Eu não sei se isso é... Mas voltamos, não façamos isto a preto e branco. Não façamos isto a preto e branco. Tu não deixas de ser do teu bairro só porque no dia em que te pedirem para contribuir para o bairro está tudo bem, contribuir para a casa do vizinho já vais ter dúvidas, afinal já não és do bairro. Calma. Não achas as pessoas assim tão egoístas? Não, acho. Mas não acha que isso seja o nosso preto e branco? Que, afinal a Europa, afinal não há. Eu acho que há apoiar a Ucrânia muito, muito sentido, atenção, muito além de o que é que poderemos ganhar um dia com concursos para construir. Não acho que as pessoas em Portugal estejam a apoiar a Ucrânia porque eventualmente a sua empresa vai construir vidros. Não acho mesmo nada disso. Acho que as pessoas identificam-se com aquela luta, atenção. Mas eu acho que é antes disso. Aquela luta fê-las perceber que aquilo onde nós vivemos tinha um valor que elas às vezes não davam. Ou seja, não, claro. Espera, isto aqui é bom, tão bom, que aqueles tipos estão dispostos a morrer para viver desta maneira. E eu acho que isso, se quiseres andar muito para trás, faz uma diferença. Porque é que nós tivemos? Nós tivemos, até à queda do muro, nós tínhamos 2 modelos de mundo. E, portanto, nós estávamos do lado de cá, tínhamos o modelo de mundo do lado de cá, mesmo que fôssemos críticos, sabíamos que entre isto e o outro, não tínhamos dúvidas. Queda do muro ganhou o modelo do lado de cá. A China não era, e ainda não é, o modelo alternativo. E, portanto, nós vivemos o pós-Guerra Fria sem adversário, sem modelo alternativo. E, portanto, em vez de viveres numa lógica de sim, isto tem defeitos, mas imagina o que era a alternativa, passaste a ter só isto tem defeitos. E tu tens gerações, onde a tua provavelmente está também, que as últimas décadas quase todo o mal atribuem ao Ocidente e ao mundo onde viveram. Ou seja, clima, claro. Por causa do nosso modo económico. A forma como os Estados Unidos invadiram países. De formas, ou sob pretextos um bocadinho questionáveis. O que aliás é curioso, que significa que foste otimista em relação às relações internacionais. Tu tiveste uma expectativa de que o Ocidente não fosse fazer esse tipo de coisas. E de que já não te lembras. Que a tua comunidade não fosse fazer esse tipo de coisas. Já nem te lembras do tempo em que nós tínhamos aliados. Todas as democracias eram nossas aliadas, mas tínhamos muitos aliados que não eram democracias, ok? E nós já somos exigentes e queremos que a nossa política externa seja boa e seja decente, porque houve uma dose de otimismo que foi possível neste período. Mas ao mesmo tempo, tornaste mais exigente e menos aderente deste lado do mundo. Isto é difícil ter esta conversa muito rapidamente, mas onde eu quero chegar é, tu começaste a ter um sentimento de menos admiração pelo teu lado, que foi o lado vencedor da guerra. E nisso encontras uma divergência geracional. A minha geração olha e diz, este é o lado do mundo que ganhou a guerra porque somos melhores e ainda bem que é isto. E portanto, mesmo que tenhamos defeitos, esta é a versão melhor. As gerações seguintes dizem, este lado está cheio de defeitos. E as duas coisas são legítimas e verdadeiras. É aqui que eu quero. Entra a guerra da Ucrânia e de repente dizemos todos, de repente vivemos todos no mesmo mundo. Isto é, este é o lado bom para onde o tipo de vida que eles querem ter. E percebemos o valor europeu. Acrescenta-lhe a seguir, antes, mas trabalha em cima disto. Pandemia, de repente apanhámos um susto e dissemos precisamos de escala europeia, e acrescenta-lhe a seguir Estados Unidos. E de repente nós percebemos, espera, há uma ameaça, nós nem sequer tínhamos muita noção de uma ameaça, mas afinal há uma ameaça, Rússia, e quem nos protegia da ameaça já não nos protege, já não nos dá garantia. E, portanto, isto ajuda à construção da tua identidade. E, portanto, o caminho é longo para chegar aqui, mas eu percebo que tu construas esta identidade e depois a seguir digas, bom, mas eu não gosto de tudo o que esta entidade política faz. Isso não é mau. Isso é bom, é ter pensamento crítico sobre a organização política de que fazes parte. Certo. Faltam poucos dias para os 10 anos do Brexit. Não sei se os nossos ouvintes estão tão chocados como eu estou, neste preciso momento, por dizer 10 anos de Brexit, que me parece anteontem. É porque eu estive lá, não é? Mas essa ideia da saída acabou. Na altura havia muito isso, não é? Falava-se, outros partidos falavam, como o Partido Farage, outros falavam de sair. Agora há uma tentativa de mudar a Europa por dentro, ninguém fala de sair, mas num sentido, isso também pode não nos descansar, não é? Porque a tentativa de mudar a Europa por dentro também pode inquinar os processos, pode enfraquecer a Europa. Claro. Há aquela coisa da chantagem, lá está, que falávamos há pouco do voto, e se calhar protelar para sempre uma decisão muito importante para a Europa, seja em defesa, seja ajuda à Ucrânia, seja o que venha no futuro. E portanto queria saber como é que tu vês esta nova forma de pertencer à Europa, que não é odiá-la ao ponto de promover a saída,
porque já ninguém faz isso, já não há partidos com isso nos programas, ou se há, devem ser completamente residuais. Mas isso não quer dizer que de repente toda a gente tenha percebido não, o Brexit é horrível e nós adoramos a União Europeia. Não é o caso, não foi uma vacina. Foi uma vacina para sair, não foi uma vacina. Sim, as pessoas acharam que o Brexit se calhar foi uma coisa má, mas acho que não é só por isso que deixaram de argumentar para sair, porque perceberam, lá está, também as crises, não é? Que só podemos lidar com elas juntos. E também porque não tinham muitos grandes ganhos eleitorais, porque no geral as populações são, até a Polónia e a Hungria, que tiveram governos eurocéticos durante anos, as populações são muito europeístas, não é? Sobre a pertença. Há que esta coisa, que é que as pessoas deixaram de querer sair, mas ao mesmo tempo, alguns destes governos que queriam sair, alguns dos partidos destes países que tiveram governos que queriam sair, agora estão a tentar de alguma forma modificar a Europa a uma imagem talvez mais nacionalista, talvez uma Europa de nações. Está a acontecer, não é? Voltamos à questão disto ser uma comunidade política, e se for uma comunidade política democrática tem que ter capacidade de acomodar divergência. Resposta falar do Orbán, da Meloni. Exatamente. Não confundo o Orbán com a Meloni de maneira nenhuma. Mas pronto, são pessoas que usam o seu poder para tentar que a Europa faça coisas diferentes. Bem, mas é que na Meloni, desculpa lá, mas é que na Meloni, entre a Meloni e o Orbán, acho que há mesmo uma diferença muito grande. Sim, a Meloni não faz chantagem com a União Europeia. Não é isso. A Meloni, não. Nós habituámos de tal maneira a que o grande centro esteja a ser atacado pelos extremos que queremos que o centro esteja todo de acordo. O normal é que os partidos do grande centro, centro-direita ou centro-esquerda, divirjam entre si. O normal é que alguém de esquerda ou de centro-esquerda não goste das propostas políticas da direita ou de centro-direita. O que era bom era quando diziam isso, mas são legítimas. E o meu ponto com a Meloni meu ponto com a Meloni é: eu não estou à espera que as pessoas de esquerda gostem das propostas da Meloni. Certo. O que eu estou à espera é que percebam que aquilo faz parte das ofertas políticas democráticas e legítimas e que, portanto, aquilo é uma proposta legítima de que a esquerda vai divergir, encantados da vida. Ponto 1. Por isso é que eu distingo do Orbán. Ponto 2 do Orbán. Ainda bem que a Hungria não saiu da União Europeia. Certo. Porque senão não tínhamos este governo. De que a esquerda não vai gostar. E ainda bem. Porque este governo da Hungria é um governo de direita. Certo. E, portanto, correto, eu espero que a meio do caminho faça propostas que correspondam à sua natureza ideológica, da qual a esquerda vai divergir. E se quer se diga, isso é o que nós estamos em falta. O que nos está a faltar é que as opções sejam essencialmente entre o centro-esquerda e a esquerda de um lado e o centro-direita e a direita do outro, e não as extremas. Ou seja, o normal é que a tua alternativa seja entre os moderados de um lado e os moderados do outro. Portanto, voltando, ainda bem que a Hungria não saiu, porque se tivesse saído, provavelmente o Orbán não saía. Certo. Mas para isso tivemos que acomodar da Hungria muito mais do que nós gostaríamos. Também concordo. Preocupa-me o instrumento que nós temos contra as Hungrias ser um instrumento que usa os fundos, porque isso só serve para os países que precisam de fundos. Quando são países ricos, que instrumento é que usas? Não vos peço mais dinheiro? Não é exatamente o mesmo mecanismo, não é? Sim. Sim, então estás a defender que haja mais diplomacia, que se tentem convencer os governos. Acho que os partidos políticos europeus falharam, por exemplo. Essa ficção que não existe, os partidos políticos europeus, que nem federações de partidos nacionais são, deviam-se ter portado aqui mais à altura. Era um papel para os partidos políticos europeus funcionarem e terem apoiado as alternativas. Neste caso, faltou partidos políticos europeus. Acho que é uma das falhas aí. Mas outras, isto para dizer, ainda bem que a Hungria não saiu. Volto ao teu ponto do Brexit. Eu acho que quem andou a abrir garrafas de champanhe no dia do Brexit, quase há 10 anos, como tu lembraste agora, quem tirou rolhas, quem abriu garrafas de champanhe deve estar a enfiar as rolhas dentro das garrafas. Porque quer os europeístas mais federalistas que acharam que bom, foram-se embora os anti-europeístas, percebem a falta que o Reino Unido faz dentro da União Europeia, e os outros perceberam que não era um caminho a seguir, não é essa a proposta que eles vão apresentar. Agora nós ficamos com aquilo que tu estavas a dizer que é um problema. Estão cá dentro uns tipos que não querem sair, querem mudar por dentro. Mas isto ou é uma comunidade política plural que vai ter que viver com isso, ou é uma comunidade política em que tens que subscrever um conjunto de princípios. E aí estou eu a ser mais europeísta do que quem quer isso, que é, voltamos à história de Portugal. Eu mesmo não gostando dos governos portugueses daqui até Dom Afonso Henriques, sou português. É irremediável. A União Europeia não é. E aqui é que há a grande diferença.
é que a União Europeia não é irremediável, ou seja, eu se não gostar, vou-me embora. Portanto, nós temos que garantir, por um lado, que isto faça sentido, ou seja, há um conjunto de valores para isto fazer sentido, mas por outro lado, que as pessoas, os países queiram ficar. Tipo usufruto sem fidelização, tipo ginásio e Bruxelas. Podemos acabar o programa aqui no É um bocadinho isso. Resumiu. Mas é um bocadinho. Estou a Não tens de fidelizar em algumas coisas. Tens de fidelizar em algumas coisas, precisamente porque isto não é um acidente histórico. Isto é uma construção. As pessoas assinaram os tratados e escolheram entrar, algumas por referendo e tudo isso, não é? O que significa que A, podem sair, ponto importante. B, isso para que não saiam, isto tem que ser um sítio que acomode estas muitas diferenças. Pois. Exatamente. Este estudo também propõe algumas diferentes abordagens que os políticos possam ter para, de alguma forma, comunicarem melhor o que é que está acontecendo na União Europeia e porque é que se estão a fazer certas coisas. E os autores do estudo acham que se houvesse uma espécie de tabela mais óbvia de vamos dar o dinheiro para esta coisa, mas há estes limites para a sua utilização e há estas sanções para quem não fizer e há isto, as pessoas aceitariam melhor que esse dinheiro fosse dado. E também a comunicação do que é que estamos a fazer. Estamos a fazer isto porque isto, estamos a fazer isto porque... Não é uma questão de a Europa decidiu e pronto, não é? Talvez que as pessoas percebessem que é uma coisa temporária, que é uma coisa focada só naquele problema daquele país específico e porque é que aquele país específico tem aquele problema, em vez de utilizaram muito mal o dinheiro em 1972. A comunicação também pode ser uma arma para as pessoas, não é? Se sentirem mais integradas nas decisões e perceberem que podem um dia também precisar, não é? Fazer uma equiparação de problemas. Sei lá se a Noruega não tem um problema de florestas e de fogos como nós, eu não sei. Ou se vai ter com a mudança climática. Então se calhar podia haver mais os próprios políticos, não é? Tentar encontrar parecenças nos países que acham que não têm parecenças nenhumas. A Suécia é rica, a Grécia passou por isto, passou por aquilo, a Noruega nunca vai passar por uma crise económica. As pessoas não sabem, não é? Na altura da crise da Troika, houve um vídeo feito em Portugal que eu suspeito, não sei se é mesmo público, mas eu suspeito que foi feito por um amigo meu, que era a explicar aos finlandeses que eles também já tinham vivido mal e nós também tínhamos sido amigos deles. Eu não sei se isso mudou a opinião dos finlandeses, mesmo os que tenham visto o vídeo, sobre Portugal. Provavelmente muda mais a opinião dos finlandeses sobre Portugal. O ministro da Educação da Finlândia, que eu descobri esta semana, nunca tinha ouvido falar dele, descobri esta semana que não é Erasmus na altura, fez a AFS nos Açores e fala português fluentemente, porque viveu na Terceira, ou em São Miguel, já não sei, durante não sei quantos meses, quando era miúdo. Fala fluentemente português, além de tocar, acho que é violoncelo ou contrabaixo, já não sei, qualquer coisa, mas muito bem. Não sei o que é que eu ouvi, mas sei que ouvi que era muito bem. Eu acho que isso faz mais sentimento europeu do que tentar convencer os finlandeses que agora vocês estão-nos a ajudar, mas nós já vos ajudamos a vocês. Eu já fui jornalista, já fui assessor de imprensa e tenho sempre dúvidas quando me dizem que o problema é um problema de comunicação. Tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Tens um problema que vai, ou melhor, pelo menos quando dizem isso na versão, eles têm que dizer melhor. Não, é evidente que políticos inspiradores que olhem para o país e digam há aqui um caminho, é difícil, ou não, porque dizem que é fácil, levem vários atrás. Os outros dizem é difícil, mas há um caminho, que sejam propositivos, tendem a ter um sucesso interessante. A tua amiga Meloni, para ser provocador, a Meloni, com quem estavas a disputar há bocado, ganhou eleições muito também por isso, porque fez uma versão propositiva. O governo, outro espectro ideológico, o vencedor das eleições na Holanda, fez um discurso propositivo de um caminho. O Tusk, quando regressou à Polónia, fez um discurso propositivo. De apresentar propostas, dizes, não é? Sim, de apresentar proposta, de apresentar um caminho, de dizer é por aqui. Não precisam dizer com sangue, suor e lágrimas, às vezes resulta, mas é por aqui. Repara, claro que isto tem limites. O Macron fez isso e estamos onde estamos, está onde está. Mas o Macron que ganhou as eleições foi o Macron que chegou ao país e disse eu acredito numa coisa, eu tenho um caminho. E eu acho que muitas vezes falta mais isso do que aquela coisa de aproximar os políticos, dos cidadãos. Falta, tu quando votas entregas parte do teu destino a alguém.
é bom que essa pessoa te faça crer que sabe o que é que está a fazer para o teu destino. Ora, uma coisa com que nós estamos a ter dificuldade de lidar, mas que devia ser óbvia, é que as pessoas estão a passar por um momento de enorme transformação. Bastava a inteligência artificial para nós todos percebermos que isto era um tumulto. Mas em cima da inteligência artificial tiveste toda a transformação industrial das últimas décadas. E tens toda a transformação política de que estávamos a falar. O fim do mundo familiar do pós-Guerra Fria e o mundo do pós-Guerra Fria. A Rússia agressiva, a China a crescer, os empregos a mudarem, os empregos a mudarem e onde estão os empregos a mudar de sítio. Tudo isso, historicamente, diz-nos que quando há grandes transformações tecnológicas e económicas, tende a haver transformações políticas. E, portanto, é natural que as pessoas estejam assustadas e a votar em resposta a essas transformações. É muito positivo que no meio disto tudo as pessoas olhem para isto e digam: eu identifico-me com a ideia de ser europeu. Ser europeu diz-me qualquer coisa. Só Ana França e Henrique Borné não se ponham a escalpelizar o que é ser europeu e a exigir uma definição exata do conceito do que é ser europeu. Mas sentimos-nos europeus. Portanto, tu até tens neste momento... Mas esse sentimento pode ser um sentimento de identificação judaico-cristã étnica e não um sentimento de fronteiras abertas e tolerância. Pronto, pode ser, exatamente. Agora depende do que tu fazes com esta comunidade de valores. Como ser que americano. É muito distinta e que vale o valor que eu disse de tradição religiosa, como vale o valor do Erasmus e de receber pessoas asiladas. Exatamente. São tudo partes da desta União Europeia. Peça. Portanto, o que tu precisas de ver é um discurso político que diga às pessoas que isto faz sentido, que sabemos para onde é que queremos ir, que isto se faz com custo. Esse é o outro lado que eu acho que essa ideia propositiva de que eu dizia só resulta se tu disseres que isto tem custo, tens de ser sério com as pessoas. Se dizes às pessoas que isto é tudo fácil, não és sério. É o problema que temos neste momento dos partidos populistas. Mas nunca se diz às pessoas o que é que vai custar. Claro. E depois as pessoas estão à espera de um resultado e depois é uma bola de neve, não é? Porque ficam frustrados de não haver esse resultado e votam cada vez mais em coisas mais radicais que prometem trazer resultados que as outras pessoas antes delas prometeram e não deram. E tens outro problema com os partidos populistas que é engraçado. Quando eles passam do discurso contra para o discurso a favor de qualquer coisa, começam a perder apoios. Porque eles, quando são contra, é fácil agregar votos. Quando começas a defender uma coisa, se és a favor do aumento do salário mínimo, a tua ala mais liberal é contra. Se és a favor de privatizar não sei o quê, a tua ala mais protecionista é contra. E, portanto, começas a perder votos quando começas a ter que dizer coisas que não sejam só ser contra. Portanto, se calhar também passa por aí ganhares. Que é, em vez de andarmos a gritar contra com esses partidos, é obrigá-los a dizer o que é que eles propõem. Discutir as políticas. Talvez seja o campo intermédio. Há quem diz que eles precisam de ir aos governos para mostrar que falham. Certo. Se calhar há um momento anterior que é desafiá-los nas propostas políticas concretas para se perceber que há muita gente que vota neles que odiaria aquilo que eles poriam em prática se pusessem. Certo. Portanto, se calhar precisamos daí. Mas enfim, estou a ser um bocadinho otimista. Temos é de fazer a pergunta praxe deste podcast, que é: se pudesses viajar para qualquer lado, sem qualquer restrição de orçamento ou de temporal ou do tempo que poderias ficar, onde é que ias? Olha, aqui há uns anos, das minhas 3 grandes viagens por fazer, já sobrava uma daquelas grandes assim, que era o Transsiberiano. Devo dizer que agora não apetece nada. E portanto acho que passava a ser a China, que nunca me atraiu muito, mas que hoje em dia acho que gostava muito de conhecer melhor. Mas esta pergunta também é uma pergunta que é fantasiosa. Também podes dizer o Transsiberiano, ou seja, num mundo ideal. Não, mas no mundo ideal farias. A resposta acho que passa a ser agora, não na versão férias, descansada, a beber um copo, mas de curiosidade intelectual. Acho que se calhar gostava de viajar pela China, que é claramente uma coisa, um lugar do mundo, uma parte do mundo que tem imensa. Eles estão-se a abrir bastante ao turismo, muita gente tem ido nos últimos tempos. Agora, viagens geniais, Austrália, Japão. Mas já fizeste essas todas? Já fiz, mas fazia mais, calma, não fiz a tempo suficiente. Chegámos ao fim então de mais um episódio. Agradeço ao Henrique a conversa, a Salomé Rita e ao João Martins a edição, os cuidados técnicos deste episódio e a si que nos ouve todas as semanas. Para a semana cá estaremos com mais convidados e outros temas. Até breve.